De iniciarmos o aprendizado da minha jornada do auto-amor, eu quero partilhar com você uma oração e um mantra que fez toda a diferença na minha jornada. Eu peço que você mentalize para iniciar aquilo que você precisa perdoar em si mesmo e perdoar no outro. E repita em voz alta comigo: eu me perdoo por ser imperfeita. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Apesar de ter sombras e desafios, eu me acolho, eu me amo e me aceito do jeito que sou. Respira fundo, visualiza a si mesmo e visualiza todas as pessoas que você precisa perdoar nessa encarnação. E escuta essa oração. Eu te perdoo e você me perdoa também, pois somos uma só vida de Deus. Eu te amo e você me ama também, pois somos uma só vida de Deus. Eu te agradeço e você me agradece também. Muito obrigada, muito obrigada. Já não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela tua felicidade, que você seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. Assim seja. Respira fundo e eu desejo que você se divirta muito com esse meu aprendizado da minha jornada do auto-amor. Que te faça muito bem. Com amor, Bia Munarito. Como as pessoas e o ambiente influencia na nossa vida? Quem é Bia? Estou há 7 anos atuando como profissional autônoma. Sou formada em psicologia, constelação familiar, sistêmica e xamânica, tantra e tenho diversas formações espiritualistas como Reiki, Florais de Lara, Barra de Axis e Divino Aterramento. Quando eu decidi fazer psicologia, meus pais foram totalmente contra. Disseram que eu morreria de fome. O medo da escassez sempre me atormentou, mas eu escolhi me inspirar em profissionais prósperos da área e sustentar o desejo do meu coração. Fazer diferente, fazer a diferença. Me tornei independente financeiramente aos 21 anos. Fui morar sozinha e comecei a sustentar minha vida através do meu trabalho. A rede social foi minha grande aliada para que eu pudesse compartilhar conhecimento com mais pessoas e ter mais clientes. Além dos atendimentos individuais, sou a criadora e administradora do Espaço Terapêutico Bia Munarito e da Jornada do Auto-Amor. A disciplina, persistência, comprometimento e firmeza sempre me acompanharam nessa jornada. E é sobre isso que eu quero te ensinar. Esse, para mim, é um dos vídeos mais importantes para você ficar aqui até o final, para aprender algumas reflexões que vão colaborar com esse processo de desenvolvimento do seu auto-amor. A primeira coisa que eu preciso falar é que existe um estudo que fala que nós somos a soma das 5 pessoas que nós mais convivemos. Respira nisso. Quando eu me deparei com esse estudo, eu disse, né? Por quê? Eu comecei a observar se as pessoas que conviviam comigo eu realmente admirava. Se eram pessoas que me inspiravam, se eram pessoas que me erguiam, que me puxavam para cima, ou se eram pessoas que se tornavam sugadores da minha energia. E aí foi quando eu me deparei com um estudo também que fala sobre o campo de ressonância. Ou seja, aquilo que está no ambiente ressoa com os meus pensamentos e com minha qualidade de vida. E aí foi quando eu comecei a perceber também, outro estudo, que a influência do inconsciente coletivo nos nossos pensamentos. Isso, inclusive, é uma teoria de Jung da psicologia. E o que é que ele fala? Que a depender do grupo que a gente esteja inserido, a gente começa a pensar como aquele grupo. Então, se eu estou num ambiente onde eu moro com os meus pais, com os meus irmãos, qual é o inconsciente coletivo que reverbera ali dentro?
Qual é o inconsciente que reverbera no meu ambiente de trabalho? Qual é o inconsciente coletivo que reverbera no meu grupo espiritual, no meu grupo religioso? E como isso influencia no meu dia a dia? E aí foi quando eu comecei a experimentar uma técnica de me perguntar o que é meu e o que é do outro. E comecei a fazer um filtro de realmente quem é que eu quero que esteja diariamente comigo. Dentro desse processo, dentro desse campo de ressonância, uma coisa que eu aprendi também foi a importância das imagens. Então, por exemplo, quem me acompanha há mais tempo sabe que desde 2017 eu tenho um quadro, 3 quadros, na verdade, de animais. De um leão, de uma águia e de um elefante. E quais são as mensagens que esses animais trazem no xamanismo? O leão traz a energia do reino, traz a energia da liderança, da coragem, da confiança, da grandeza mesmo, aquele que não teme. O elefante, ele traz essa energia de abertura de caminhos. Quando a gente vai para o hinduísmo, a gente traz a energia de Ganesha, aquele que abre os caminhos, aquele que é forte o suficiente para deixar para trás o que precisa ser deixado para trás e abrir portas do que precisa abrir portas. E, ao mesmo tempo, a águia, que é a força da liberdade, a força visionária, a força dos grandes voos. E aí foi quando eu entendi que estar conectada com esses animais diariamente, visualmente, ativaria em mim forças que eu gostaria na minha jornada. Então, a força dos mantras, a força das orações, a força das imagens, elas falam exatamente sobre uma comunicação no nosso inconsciente, onde a gente está despertando partes nossas. Então eu comecei a ficar mais vigilante quais eram as imagens que estavam no meu ambiente de trabalho, na minha casa, nos lugares que eu andava. Comecei a ficar mais vigilante sobre as cores do ambiente e o que é que trazia para mim. Por exemplo, o cinza é uma cor mais depressiva que existe dentro da cromoterapia. Então é uma cor que não traz vitalidade, que não emana vida, vitalidade. Então imagina se uma pessoa já está vivendo num processo depressivo e a casa dela é toda cinza. Então foi quando eu comecei a trazer mais intencionalidade. Se eu sinto que existe um dia que eu estou precisando de mais inspiração do divino, de mais conexão espiritual, que eu preciso de mais centramento, de paz, de serenidade, qual é a cor que eu vou usar? Branco. Se eu sinto que eu preciso transmitir mais essa energia de autoconfiança, de serenidade, de clareza, qual é a cor que eu vou usar? Azul. Se eu quero trazer essa energia do amor, da amorosidade, da empatia... Parou? Da empatia, da compaixão. Qual é a cor que eu quero trazer? O rosa. Então eu fui utilizando as cores tanto nas minhas roupas, mas também percebendo os ambientes. Então, por exemplo, a minha casa, ela traz uma energia azul, ela traz uma energia branca, ela traz uma energia amarela. Então são cores que são vibrantes e que acordam em mim uma energia de alegria todas as vezes que eu chego. Mas imagina eu viver em um quarto onde eu trago a energia do preto, que é a ausência da coloração. O preto eu utilizo no momento em que eu sinto que eu preciso de proteção espiritual. Então, por exemplo, quando eu vou fazer os meus trabalhos com o universo, com a jornada do alto amor, com o Tantra, onde eu estou ali cuidando de muitas pessoas e eu preciso de uma blindagem energética, de uma proteção. Então eu visto preto. Quando eu estou menstruada, por exemplo, eu geralmente visto preto. Por quê? Porque também traz uma proteção uterina. Então, quando eu quero trazer uma energia mais de poder, de empoderamento também feminino, eu também utilizo o preto. Então, eu vou utilizando as cores também ao meu favor,
para que colabore com o meu processo de indivíduo. E sobre as pessoas, por exemplo, eu decidi sair de casa, né? Porque justamente também eu percebia que o ambiente, ele acabava influenciando em alguns movimentos. Então, a falta de organização, que eu já comentei com vocês, o inconsciente coletivo dos pensamentos de escassez em relação ao dinheiro e tantas outras coisas que eu também acabava discordando. E não é sobre que vai existir uma família perfeita ou uma casa perfeita, não. Mas é sobre esse lugar de você também buscar as suas motivações e os seus lugares. Uma coisa também muito importante é sobre a escolha dos seus parceiros. Escolha parceiros que sustentem a sua energia e não ao contrário. Às vezes, a gente se permite se contaminar pela energia do outro. E claro que, quando a gente vive em uma relação, não é que a outra pessoa ela vai ser o 100% luz. A gente não é. Tem dias que a gente acorda enfadado, que não quer conversar com ninguém. Tem dias que a gente tá mais recolhido, tem dias que a gente tá mais extrovertido. Isso é honrar luz e sombra. Mas, se eu convivo com aquela pessoa que da hora que acorda até a hora que vai dormir, tá reclamando, sem fazer nenhum tipo de mudança, só tá gastando energia, quais são os limites que eu preciso colocar? Ah, vamos dormir em quartos separados? Ah, vou pagar um processo terapêutico para você? Ah, vamos começar a ir para um centro religioso semanalmente? Ah, vou iniciar o dia e vou botar uma frequência espiritual na casa. Vou recomendar novos tipos de rotinas para aquela pessoa. O que é que essa pessoa ela vai poder fazer para colaborar com o processo da casa? E você também, às vezes, eu percebo que tem pessoas que insistem em salvar alguém. Ah, não, porque a gente precisa continuar trabalhando junto no mesmo ambiente. Mesma pessoa estando ali com os obsessores do mundo todo. E você já está ali tão contaminado com o obsessor que já está obsediando todo mundo. E é pau e pedra, né? Experimenta buscar outro ambiente de trabalho. Experimenta sair desse local. Experimenta ter momentos solos. A pessoa, às vezes, quer continuar na merda. E é real. Às vezes, a pessoa não quer se ajudar. Encontrou ali um prazer no sofrimento. Se permita sair sem ela. Se permita se divertir sem ela. Se permita ter momentos solos. Então, Bia, eu faço muito isso. Às vezes, o outro tá ali no emaranhado. Eu vou, converso, dou oportunidade de fala, encontro outras possibilidades, coloco mantra, frequência, irará, mas também digo, ó, preciso sair sozinha. Preciso sair só, preciso dar uma respirada, preciso ficar um pouco só, e aí eu vou pra praia, aí eu vou no shopping, aí eu vou fazer minha atividade física, para que eu tenha tempo de me oxigenar. E ao mesmo tempo, como a gente pode ser luz nos ambientes que a gente chega, sustentar a nossa luz para não se contaminar pelo ódio que vem do outro. Então, eu quero deixar com vocês essas dicas que são muito preciosas e eu utilizo demais na minha vida. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela disse que no começo, eu atendi o marido dela e o marido dela falou assim, doutora, pelo amor de Deus, converse com sua paciente, que é minha esposa, para ela parar de assistir podcast de crime assim que ela acorda. Porque ela acorda já escutando que alguém matou não sei quem, que o crime foi desse jeito, que o crime foi daquele jeito, e que a perseguição... E aí, aquela energia acaba reverberando na casa inteira. Porque por mais que ela sinta prazer em ouvir esses movimentos criminais, à medida que ela escuta, ela também está ativando cortisol, ela também está ativando adrenalina. E o que é que o cortisol e a adrenalina em excesso no corpo gera? Fadiga, estresse, cansaço, irritabilidade. Às vezes a pessoa não sabe nem por que está irritada, mas está ali, irritada.
Então, tudo isso são recursos para a gente ir olhando para a nossa casa. Coloquem mais flores na casa de vocês, cultivem plantas, cristais, imagens de animais, imagens de seres iluminados e da luz. Façam quadros de energia de carinho. No meu quarto, por exemplo, eu coloquei uma imagem minha de Caetano abraçados e coloquei a imagem dos meus guias espirituais, para que todos os dias, ao acordar, eu me depare com essa frequência. E à medida que eu vejo a imagem de Maria Madalena, eu desperto a força feminina que existe dentro de mim. A partir do momento em que eu vejo a energia de Lakshmi, eu ativo a força abundante e próspera dentro de mim. Então, a gente pode co-criar o nosso ambiente para que a gente se afine também com pessoas que nos elevem. Busquem ambientes, grupos de pessoas que você se inspira. Isso faz tanta diferença, tanta diferença. A gente está em lugares de pessoas que são maiores que a gente, no sentido de admiração, no sentido de inspiração financeira. Porque à medida que a gente olha, a gente ganha ambição, ganha motivação, ganha vitalidade. Diz assim, caramba, se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Mas se eu estou em um ambiente onde todas as pessoas que eu convivo, elas estão nos puxando para baixo, elas desmotivam, desvitalizam, eu acabo não saindo do lugar. Então, reflete sobre isso. Espero que tenha te trazido alguma reflexão aí dentro. Se fez sentido, curte, comente e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até amanhã. Um beijo!